Vamos abrir, meus irmãos, mais uma vez, nossas Bíblias, no livro de Salmos. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. Quartas-feiras estamos vendo o livro de Salmos, sempre com uma mensagem poderosa, maravilhosa para nossas vidas. Hoje estaremos lendo Salmo de número 52. Salmo 52, apenas o versículo de número 8. Salmo 52, versículo 8. Vamos estar falando hoje sobre a oliveira verde. O salmista aqui, ele se compara como a oliveira verde. Salmo, capítulo de número 52, versículo 8. Compartilhe, aí a mensagem. Você que está em casa, compartilhe essa mensagem. Você que está aqui no nosso templo de Vida Bíblia, com a pessoa que está do seu lado. Esse é um versículo, um único versículo, mas tem uma lição tão poderosa para nós, que diz assim na minha versão, Salmo 52, versículo 8. Eu, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus, pois confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Amém. Salmo, capítulo número 52, versículo 8. O versículo 8, ele revela a força, ou melhor dizendo, ele revela a fonte da força e da esperança do servo de Deus. Aqui no caso é um salmo de Davi. Ele revela aqui a sua confiança na misericórdia de Deus. Esta mensagem, ela tem o objetivo de aprofundar a nossa compreensão do que é ser oliveira verde e as implicações para as nossas vidas daquele que vive como uma oliveira verde. O que é ser como oliveira verde na casa de Deus? Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas o que é ser uma oliveira verde na casa de Deus? Davi, o salmista, ele faz essa afirmação, ele diz: eu, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. O que significa? O que simboliza a oliveira? A oliveira verde, pois não é uma oliveira qualquer, ela simboliza vida, prosperidade, beleza, força, frutos. E aqui nós podemos ver que o servo de Deus, ele é comparado a ela, porque expressa a sua força espiritual, expressa a sua conexão, a sua ligação com Deus. Quando Davi está dizendo aqui que ele é uma oliveira verde, quando o servo de Deus, ele se compara com uma oliveira verde, ele está dizendo o seguinte, que ele tem uma ligação com Deus, que ele tem uma conexão com Deus. E essa conexão é estar na casa de Deus. Significa estar na presença, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com os outros servos de Deus. Então nós temos que aplicar isso à nossa vida. Nós não podemos viver de forma isolada. Existe um lugar aonde esta oliveira verde prospera, que é na casa de Deus. Por que na casa de Deus? Porque a oliveira verde, ela não cresce sozinha. Não existe uma oliveira isolada, existem várias oliveiras que juntas produzem tudo isso aqui que nós falamos: vida, prosperidade, beleza, força, frutificação. Elas produzem em unidade, pois a característica desta oliveira é que ela tem raízes profundas. Essas raízes profundas é a sua capacidade de resistir às condições adversas e sua produção de frutos abundantes. Uma árvore só pode subsistir se ela tiver raízes profundas.
pois as raízes profundas a sustentam quando o vento vem e tenta arrancá-la. As raízes profundas a sustentam quando a seca vem. Da mesma maneira, o servo de Deus é comparado e se compara à oliveira verde plantada na casa de Deus. Por que na casa de Deus? Porque pode vir a tempestade e ele continuará firme. Pode vir o calor extremo e ele permanecerá firme. Por quê? Porque ele está enraizado. Uma árvore sem raízes não vai se sustentar. Da mesma maneira, um crente em Jesus Cristo sem raízes não vai se sustentar. E aonde que esse crente que é a oliveira verde vai se sustentar? É na casa de Deus. Na casa de Deus, ele se sustenta através da pregação da palavra, em que ele é alimentado. Na casa de Deus, ele se sustenta através das orações em que ele é fortalecido. Na casa de Deus, ele se sustenta através da adoração, dos louvores, onde ele é abençoado e ele abençoa. Na casa de Deus. Não fomos criados para vivermos longe da casa de Deus, longe dos irmãos. Não existe isso em lugar nenhum. Só em tempos modernos que as pessoas acreditam que elas podem ser desigrejadas, isto é, elas podem prosperar, elas podem crescer longe da casa de Deus. Só nesses tempos que as pessoas acreditam que longe da casa de Deus, que longe da comunhão dos irmãos, elas podem crescer. Em lugar nenhum na Bíblia, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, alguém ousava estar longe da casa de Deus. Alguém ousava estar longe da comunhão dos irmãos. Então, ser a oliveira verde na casa de Deus é isso. Estar plantado junto com os irmãos, na presença de Deus. Não importa a tempestade, não importa o problema, as raízes são profundas, as raízes são sustentadas uns pelos outros. Por isso, temos que ser a oliveira verde, plantada na casa de Deus. Mas por quê? O que faz a oliveira verde permanecer na casa de Deus? O que faz ela permanecer na casa de Deus? O que faz o servo de Deus permanecer na casa de Deus? É porque ele confia na misericórdia de Deus. Não permaneça na casa de Deus porque você gosta dos louvores. Não permaneça na casa de Deus porque você gosta da mensagem, ou porque você gosta do pastor, ou do irmão fulano, do irmão Beltrano, porque não é o pastor que te sustenta, não é o irmão que te sustenta, não é a mensagem e nem o louvor. Quem te sustenta é o próprio Deus. Ele usa até a mensagem, ele usa até o louvor, mas não confie no pregador, não confie nos adoradores, confie no próprio Deus, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. A oliveira verde permanece na casa de Deus porque ela confia em Deus. Não nos homens, porque os homens irão nos decepcionar. E se nós olharmos para os homens, não vamos criar raízes profundas. Se nós olharmos para os homens, não iremos permanecer na casa de Deus. Por isso, temos que olhar para Deus. Por isso, temos que depositar a nossa confiança na misericórdia de Deus. E o que é depositar a confiança na misericórdia de Deus? Significa depender exclusivamente de Deus e do seu amor. Não depender das circunstâncias. Pois muitas pessoas querem estar na presença de Deus apenas quando as circunstâncias são boas. Não. Nós criamos raízes na casa de Deus é para enfrentarmos os momentos difíceis. Porque quando tudo está bem, não precisa de raiz. É por isso que a Bíblia fala, né, lá como a erva do campo. Não tem raiz. Quando vem primeira temporada de seca, ela murcha e cai, porque não tem raiz. É por isso que muitos não permanecem na casa de Deus, porque não tem raiz. Eles vieram por causa da moda.
vieram por causa das emoções, né? Vieram por causa dos amigos, mas não por causa de Deus. Saíram da casa de Deus por causa de Deus? Não. Saíram por causa deles mesmos, das suas escolhas. Então nós temos que entender isso. Os benefícios de confiar em Deus vão incluir o quê? Essa sustentação, que vai trazer uma paz interior, aquela paz que excede a todo entendimento. Não é a paz de ausência de conflitos, mas é a paz que nos ajuda a passar pelos conflitos. É essa paz que Deus nos dá. É a esperança, é a segurança, é a certeza do amor incondicional. Deus nos ama. Por isso, nós temos que fortalecer a nossa fé em Deus, como a oliveira verde, pois confia na misericórdia de Deus, depende do seu amor. E como vive esta oliveira verde? Esta oliveira verde, ela vive de forma constante, pois ela passa por todas as estações. A erva do campo não, mas a oliveira verde, ela passa por todas as estações. Por isso, o salmista termina esse pequeno versículo aqui dizendo que confia na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Ele enfatiza aqui no final do versículo a confiança na misericórdia de Deus, para sempre e eternamente. Isso significa que ele está expressando a sua fé na constância e na imutabilidade do amor de Deus, isto é, Deus não muda. Deus não muda. A gente muda, mas Deus não muda. Essa declaração, ela nos diz que Deus é eterno e que Ele está disponível para todos aqueles que o buscam. Essa declaração, ela mostra uma perspectiva não passageira, pois a vida aqui é passageira, mas ela mostra uma perspectiva da eternidade. Ela mostra que essa oliveira verde vai realmente permanecer eternamente na casa de Deus. Ela mostra isso. E essa é a influência da nossa confiança em Deus no presente. Pois no presente nós temos esperança. Mostra a nossa confiança em Deus no presente, que nos faz lembrar que as dificuldades da vida são temporárias. São temporárias. A dificuldade da vida é passageira. Mas também nos dá uma perspectiva do futuro, para enfrentar os desafios da vida terrena, nos dá força e nos apontar para o futuro da eternidade. Estamos no presente e para permanecermos no presente temos que ser essa oliveira verde, constante, para sempre, eternamente. Que não vai passar, que vai viver eternamente na casa de Deus. Aí está a diferença. Qual é a diferença de quem é oliveira verde e de quem não é oliveira verde? O salmista, lá no Salmo, no capítulo 1, ele ilustra exatamente esse contraste da oliveira verde, que é o servo de Deus, e da palha, que é o ímpio. Ele faz exatamente essa ilustração, pois ele diz lá, falando sobre a oliveira verde, ou sobre a árvore, lá no Salmo 1, versículos 3 e 4, ele fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e
quanto fizer, prosperará. Essa é a oliveira verde. A oliveira verde, essa árvore, ela é plantada junto aos ribeiros de águas. Por isso que a sua raiz, mesmo no tempo da seca, a sua raiz está sendo nutrida. É essa comparação que ele está falando, o salmista, com aquele que confia em Deus. Aquele que confia em Deus, mesmo no momento de dificuldade, ele vai ser nutrido. Aquela paz que a Bíblia diz que excede a todo entendimento. Aquela esperança, aquela força que vem de Deus, que vai dar o seu fruto no tempo certo. Que as folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o oliveira verde. Aquele que está plantado na casa de Deus. Que vai resistir mesmo nos momentos de dificuldade. Mas existe o contrário. Aquele que não é a oliveira verde. Lá ainda no Salmo 1, naquele junto o versículo 3 e o versículo 4, ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Veja a diferença. Aquele que é plantado na casa de Deus, na presença de Deus, ele chama de oliveira verde, porque vai prosperar, vai produzir essas bênçãos, não por causa dele, não, mas pela misericórdia de Deus. Jesus faz uma explanação maravilhosa, já no Novo Testamento, em que ele fala lá, sobre a videira verdadeira, lá no capítulo 15 de João, ele diz que o pai é lá o agricultor, aquele que plantou, quem plantou é o pai. Ele diz, que o filho é a videira e nós somos os galhos. E ele diz exatamente em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós só resistimos a tudo isso, por quê? Porque nós estamos plantados na casa de Deus. Ou como Jesus diz lá no Testamento, nós somos enxertados na árvore que é Jesus. Jesus é que nos sustenta, que nos dá força, e o Pai cuida de nós. Por isso, o Pai enviou o Filho, Jesus Cristo, para vir aqui na terra, para que nele cada um tenha vida e vida em abundância. Aquele que está plantado na casa, aquele que está plantado no Filho, vai ter vida, vai prosperar, vai ser oliveira verde. Mas aquele que não está plantado na casa, aquele que não está plantado no Filho, vai ser como a palha que o vento espalha. Por isso, aqui nós temos que ter a confiança. Ou nós confiamos em Deus, colocamos toda a nossa confiança em Deus, na casa de Deus, no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ou nós vamos confiar na nossa força, vamos confiar na nossa inteligência, no nosso poder. E quais são as consequências? Aqueles que confiarem em Deus permanecerão eternamente, como diz o salmista. Viverão por longos dias eternamente na casa de Deus, como diz o salmista no Salmo 1, e como diz Jesus lá em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas o contrário também acontece, daqueles que não confiam em Deus, vão ser espalhados. E como diz o Novo Testamento nas palavras de Jesus, a palha é jogada no fogo e a queimada é destruída. Então nós temos que ter esse entendimento de não cairmos na armadilha da arrogância, da autossuficiência, pois aquele que é chamado de ímpio aqui, ele é ímpio por quê? Porque ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele acha que não precisa de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode resolver os seus problemas sem Deus. Esse é o ímpio. E ele diz, olha, o ímpio vai ser igual a palha,
Primeiro vento que vier, vai levá-lo. Primeiro fogo que vier, vai consumi-lo. Mas aquele que é a oliveira verde, que está plantado na casa de Deus, esse vai resistir a todos os problemas. Por isso, esse Salmo 52, o versículo 8, ele nos ensina que mesmo em meio à maldade, à injustiça, às tempestades da vida, nós podemos encontrar refúgio, esperança e força sempre na misericórdia de Deus. Por isso, nós temos que buscar sermos esta oliveira verde, que é plantada pelo próprio Deus na sua casa, para resistir a toda essa injustiça, a toda essa maldade que o mundo oferece. O mundo muitas vezes ri dos crentes, debocha dos crentes, persegue os crentes, mas na hora que ele precisa, eles procuram os crentes. É impressionante. Por quê? Porque na hora que eles precisam, eles veem o seguinte: que eles são espalhados, que eles não permanecem. Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos unidos, nós estamos fortalecidos, sabemos que podemos contar com os irmãos. Por isso é na casa de Deus que temos que estar plantados, não de forma isolada, separado cada um, não, mas é na casa de Deus. Pois assim, na casa de Deus, sabemos que os irmãos estão orando, sabemos que os irmãos estão uns ajudando os outros, sabendo que Deus está conosco. Mas o mundo não tem misericórdia. Por isso o salmista fala, lá no Salmo 34, versículo 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que nele confia. Amém. Nessa noite, nós temos que realmente tomar essa decisão. Vamos provar e ver que Deus é bom. Se existe alguma dúvida no seu coração nisso, então prove, faça uma prova a Deus. Prove a Deus, venha até Deus, desafie a Deus, veja que Deus é bom, que a sua misericórdia, ela é de geração em geração. Pois o mundo não tem misericórdia, o mundo não é bom, não ajuda ninguém, mas Deus, ele é bom. Ele diz, olha, feliz é aquele que confia em Deus. Não confie na sua força, não confie na sua inteligência, não confie no homem, mas confie somente em Deus. Entregue a sua vida totalmente na dependência dele. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, que veio aqui na terra realmente para que você fosse plantado nele, para que você fosse fortalecido nele através do seu sacrifício. Seja como esta oliveira verde, que é plantado na presença de Deus, na casa de Deus. Deixe de ser esta palha que vai ser espalhado pelo vento, que vai ser levado por todos os problemas e finalmente vai ser consumida pelo fogo, pelos problemas da vida. Confie em Deus, prove e veja que Ele é bom. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nesta noite. Se existe alguma dúvida no seu coração, prove a Deus, fale com Ele, ore a Ele, esteja com Ele, creia que Ele quer abençoar você, que Ele quer te dar a vitória, no nome de Jesus, amém. Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez agora, para falar contigo, Senhor. Trabalha no coração de cada um que ouve esta mensagem com o Teu Espírito Santo. Que cada um nesta noite seja realmente como essa oliveira verde que está plantada na tua casa, que creia que sem Ti nós não podemos fazer nada. Se existe alguém que perdeu a esperança, alguém que perdeu a fé, que está afastado, que está duvidando, que no dia de hoje sua fé, a sua esperança seja restaurada no nome de Cristo Jesus. Que haja esse desafio nesta noite de provar e ver que somente Deus é bom, que só através de Jesus Cristo é que nós podemos prosperar. Não permita que sejamos espalhados como a palha, sejamos destinados à separação eterna de Ti, Senhor. Abençoe a cada um de nós
essa noite. Fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Eu oro essa noite no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, das consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.